Bom, antes de começar o vídeo, queria dizer por que eu não gravei o vídeo ontem. E acho que algumas pessoas deram uma olhada aí na minha aba comunidade já devem saber. Ontem aconteceu aqui na minha cidade, Suzano, perto da minha casa e mais perto ainda da casa dos meus sogros, aquele desastre terrível, aquela tragédia. Não foi um desastre, foi uma tragédia terrível, um assassinato em massa de 10 pessoas, certo? Talvez 11, talvez 12, tem duas pessoas no hospital com estado grave. Duas crianças, que dois assassinos, um de 17 anos, outro de 25, entraram numa escola armados e com machado, com bestas, com arco e flecha e com revólver calibre 38, assassinaram 10 crianças, né? Na verdade foram 8 crianças, 6, sei lá, nossa, ainda não tô legal. Enfim, isso mexeu muito comigo ontem, não tava sem clima pra gravar. Pra vocês terem uma ideia, ontem foi meu aniversário, né? Cara, você é louco. Foi um dia terrível, terrível. Então, toda a força aí do mundo das famílias, que eles possam se recuperar muito rapidamente desse crime bárbaro que ocorreu. Cara, infelizmente, os assassinos não poderão ser punidos porque eles próprios se mataram. Ou um matou o outro e depois se matou. Enfim, a polícia ainda tá verificando isso. Cara, mas é inenarrável a covardia do ser humano onde chega, beleza? Então toda a força aí do mundo, as famílias da tragédia da escola Raul Brasil aí, escola que minha esposa lecionou, inclusive meu cunhado lecionou, então, cara, é de cortar o coração, cara, de verdade. Beleza? Vamos ao vídeo, então. Salve aí, rapaziada, esse é o Falando de Palmeiras. Na quarta-feira, anteontem, o Palmeiras jogou contra o Melgar. Na terça-feira, aliás, desculpem, tô tão transtornado. Anteontem, o Palmeiras jogou contra o Melgar no Allianz Parque para mais de 30 mil palmeirenses. Esperávamos um público maior, mas, enfim, muita chuva em São Paulo, o ingresso não estava tão atrativo. Na segunda rodada de Libertadores, deu uma renda de quase 2 milhões. E o Palmeiras venceu por 3-0. O Melgar tem um time que, pra mim, foi até melhor do que eu esperava que fosse. Certo? O time peruano aí, que é antepenúltimo colocado no Campeonato Peruano, mas tem um bom toque de bola, tem velocidade, só que chega na frente da área, não tem muito o que fazer e acaba arriscando um chute meio torto. Certo? Cara, o Palmeiras jogou muito bem, fez uma das melhores, acho que a melhor partida do ano até agora. Tivemos vários destaques individuais e vários destaques coletivos, né? E pra mim, destaque individual foram Scarpa e Goulart, certo? O Daverson também muito bem no jogo. O Filipão acertou na escalação, não colocou o Borja, e sem o Borja o time fica muito mais com muito mais mobilidade, né? Fica com muito mais agilidade, fica com mais poder de marcação, inclusive à frente, certo? Quando tem que pressionar a defesa adversária. Tanto que o Palmeiras tomou muita bola no campo de ataque. Cara, então gostei muito do time, não tem muito o que falar de crítica, né? O Palmeiras chegou ao primeiro gol com 10 minutos, 10 ou 12? Agora eu não lembro, cara. Enfim. O Palmeiras chegou ainda no primeiro tempo, primeiro gol, depois no escanteio muito bem batido pelo Dudu, o Ricardo Goulart desvia no primeiro pau e o Felipe Melo entra para fazer de cabeça no segundo pau, né? Depois ele merecia ser expulso, o Felipe deu uma entrada criminosa, aquela entrada foi criminosa, certo? Ele merecia, depois ele fez uma gracinha falando que foi as genitais dele que acertaram o cara, desnecessária essa gracinha, besteira. Cara, ele devia pedir perdão pro cara, porque ele poderia ter acabado com a carreira do jogador ali naquela entrada. Foi muito mal o Felipe Melo, certo? Ele deveria pedir desculpa pro jogador e pro Palmeiras, porque se acontece de novo uma besteira de ele ser expulso logo no começo, cara, ia novamente prejudicar o time numa Libertadores, dentro de casa. Então ele tem que entender que, cara, não precisa ser toda hora, você precisa ser um machão em campo. Você precisa ser o cara que vai, desculpa a expressão, colocar o pinto na mesa, tá ligado? Não precisa ser isso. Tá? Meu, você pode jogar com categoria. Se ele deixasse o cara ia seguir, ia tocar tal. Talvez até tomássemos o gol. Mas, cara, o que é melhor? Você tomar o gol com 11 ou, cara, você deixar o seu time com 10 e prejudicar ele? Enfim. Né? Mas depois eu falo das notas e eu falo mais do Felipe. E o juiz deu só amarelo. O juiz amarelou, porque era pra dar vermelho direto pro Felipe. Né? No mais, o juiz foi muito bem. Mas nesse lance, o árbitro errou e poderia ter mudado o destino da partida. Então, o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. Sim, essa é a verdade. Certo? O Palmeiras não tem nada a ver com isso, mas foi beneficiado pela arbitragem, porque continuou com os 11. E 11-11 o Palmeiras era muito melhor tecnicamente que o Melgar. Mesmo o time do Peru não sendo um time tão ruim quanto pintavam. Não.
time que tem bom toque de bola, tem velocidade na transição, só que falha no aspecto ofensivo, certo? E também na defesa. Né? Apesar que eu achei que os gols do Palmeiras todos foram mais méritos do Palmeiras do que falha do Melgar, certo? Porque foram jogadas rápidas, jogadas, né, insinuantes, tal. No primeiro gol não, mas no segundo gol, que o Daverson começa a jogada, rola para direita, o Scarpa olha direitinho o posicionamento, aquela bola desvia, ninguém falou isso, certo? O jogador do Melgar põe o pé na bola, ela desvia, sobe, e o Goulart, posicionamento espetacular, sobe de cabeça e faz outro gol. Ele tem agora, são 5 jogos, né, se eu não me engano, que ele tem pelo Palmeiras, acho que é o segundo como titular. Então são 3 gols e 3 assistências. Cara, um número maravilhoso. Parece que ele acertou todas as finalizações no gol até agora. Cara, então, reforço espetacular, né? Pra calar a boca de muita gente, né? Enfim. E, cara, Palmeiras continuou bem no jogo, mandando o jogo. O gol foi aos 7 minutos do segundo tempo, né, o segundo gol. E um pouco depois a gente fez o terceiro em outra bela jogada, um lançamento do Marcos Rocha. O Goulart de costas, de primeira, ele dá um passe por cima pro Daverson, espetacular. Lindo passe. O Daverson dribla o zagueiro para a esquerda, ajeita e bate no contrapé do goleiro, belo gol. Um gol que, por exemplo, o Borja não faria, né? Muito dificilmente o Borja faria aquele gol. Nesse esquema do Filipão, eu não sei se eu já falei isso aqui ou se eu falei nos grupos do WhatsApp. No esquema do Filipão, quem tem que jogar é o Daverson ou o Arthur. A gente ainda não viu o Arthur, né? Tô louco para ver esse jogador jogar, porque eu acho que ele vai ser muito bom de bola. E, cara, mas o Borja não funciona. O Borja não dá. Nesse esquema do Filipão não dá. Porque o Daverson é muito mais participativo, ele segura a bola na frente, ele sabe fazer um pivô, certo? Ele tem esses nuances de tocar de primeira, como no primeiro tempo ele armou as 2 jogadas ali na direita com o Marcos Rocha, tocando de primeira. Enfim, então ele sabe fazer isso. O Borja não sabe. Não que o Daverson é um grande centroavante. Não é isso. Mas entre ele e o Borja, ele tá anos luz à frente do Borja. Entendeu? Então, hoje o titular é o Daverson. Ponto. É isso, não tem muito o que falar. O Palmeiras ainda poderia ter feito mais, o Scarpa perdeu um gol incrível dentro da área, né? Que não confiou no pé direito, quis driblar o goleiro para fazer o gol, depois do lançamentaço do Everton. Na terça-feira, aliás, os chutões funcionaram, certo? A maioria dos chutões funcionaram. Então, cara, o Palmeiras foi muito bem, a dupla de zaga muito bem também. Antônio Carlos e o Gomes, cara, posicionamento perfeito dos dois. O Palmeiras pouco sofreu, né? O Melgar vinha muito ali, tá com toque de bola, mas, cara, pouco sofreu. O Bruno Henrique bem na defesa, bem ali na contenção, tanto que ele fez muitos desarmes, né? Ajudando na cabeça de área, mas um pouco mal no ataque. O Bruno Henrique ainda acho que não se encontrou direito nesse ano, certo? Eu achei um pouco de falta do Dudu, eu senti um pouco de falta do Dudu no jogo. Mas o Dudu é aquele cara decisivo, aquele cara que num cruzamento, ele põe a bola na cabeça de alguém e o cara faz o gol, como foi no primeiro gol. Ele vai, arrisca o chute de fora, tal, enfim. É o Dudu, cara. Então, o Dudu tá bem, certo? Só que na terça-feira eu acho que ele não foi tão bom assim. Beleza? Ficou devendo um pouquinho. Bom, então vamos falar aí, não tem muito mais o que falar. O Palmeiras é o melhor time brasileiro até agora na Libertadores, venceu os 2 jogos, fez 5 gols e não tomou nenhum. Acho que o segundo melhor é o Flamengo, fez 4 gols e só tomou 1. E ganhou os 2 jogos. O Inter também ganhou os 2 jogos, mas fez só 3 gols, se eu não me engano. Não sofreu nenhum também. Então, enfim, o Palmeiras está bem na Libertadores, certo? Agora venceu a segunda, vamos jogar agora contra o São Lourenço, mas só em abril, acho que dia 2 ou dia 3 de abril. E vamos ver no que vai dar, certo? Vamos lá as notas. O Everton vou dar nota 8, fez uma defesa boa no primeiro tempo. Cara, no mais, bem nos lançamentos. O lançamento que ele deu pro Scarpa, como eu já tinha falado, espetacular. Enfim, nota 8 para ele. O Marcos Rocha, bem na marcação, mas achei que na frente também ele poderia ter ido um pouco melhor. Vou dar uma nota 7,5 para ele, certo? Eu gostei da partida do Marcos, mas mais defensivamente do que no ataque. O Gomes e o Antônio Carlos eu vou dar uma nota 8 para os dois. Cara, bem demais os dois. E o futebol do Antônio Carlos cresceu, certo? Ele tá bem nesse ano, pra mim ele tá bem. Não é um zagueiro que eu morro de amores, mas é um zagueiro que eu odeio. Eu não sei por que a torcida tem tanta ojeriza em relação ao Antônio Carlos. Tudo bem, ele falhou em lances importantes o ano passado, na final do Paulista ele falhou, contra o Boca lá na Libertadores, na primeira fase ele falhou, mas depois, cara, ele teve um ano com pouquíssimas falhas, entendeu? O foda é que assim, o zagueiro quando falha, ele fica, o atacante fica de frente pro goleiro.
Então é uma falha que você vê ali, tá ligado? Tem muito, como é que fala? Ah, qual a palavra? Cara, enfim, tem muito ônus. Quando ele erra, dá ruim. Quando ele erra, dá ruim, entendeu? Ele e o goleiro não podem errar, porque quando eles erram, fatalmente vai dar merda. Mas, muito bem os dois na terça-feira. O Vitor Luiz, uma partida um pouquinho abaixo também do Vitor, mas mesmo assim, na defesa espetacular, nota 8 para ele também. Não, nota 8 é muito, nota 7,5 pro Vitor. Felipe Melo, vou dar uma nota 7 pro Felipe, certo? Ele fez uma partida muito boa, fez um gol, mas aquele lance poderia ter prejudicado e muito o Palmeiras. Ele tem que se controlar emocionalmente, certo? Ele se empolga, vai naquela coisa do pitbull, tal, não sei o que lá, lá. Não precisa ser assim todo jogo, certo? Tem jogo que dá pra você ir mais na moral. E ele precisa aprender isso, né? Bruno Henrique é uma partida aí boa do Bruno defensivamente, no ataque ele apareceu pouco, uma nota 7 aí pra ele, mas defensivamente muito bem, errou alguns lances no ataque. O Bruno, com esse esquema, com o Scarpa aberto, o Scarpa que está organizando o time e o Goulart centralizado como segundo atacante, aquele cara que vem atrás do centroavante para fazer o gol, o Bruno tem que ajudar muito mais na armação do que ele está ajudando, entendeu? O ano passado do Bruno ele fez isso já, mas esse ano ele não está conseguindo. Então ele tem que atuar assim, tem que ajudar na armação. E ele não está conseguindo fazer, certo? A partida não foi ruim, mas não foi boa. Nota 7 eu acho que está de bom tamanho. Na defesa foi espetacular. Eu acho, inclusive, que ele foi quem mais desarmou pelo Palmeiras. O Ricardo Goulart, nota 9 para ele, mas para mim ele não foi o melhor do jogo, para mim foi o Scarpa. Cara, o cara fez um gol e deu 2 assistências, não tem muito o que falar, certo? Encaixou como uma luva nesse esquema do Filipão. O Filipão já demonstra, né, que conhecia ele muito bem. Enfim. Scarpa, nota 9 também, cara, partidaça do Scarpa. Aquele chute que ele deu, que o Felipe, no segundo tempo, que o Felipe rola para ele, e ele bate de prima, cruzado, cara. Mano, se aquela bola entra, você é louco. Ia ser talvez o gol do ano do Palmeiras, cara. Que paulada, a bola passou perto. E eu gosto muito disso. Ele não tem medo de arriscar. No primeiro tempo ele fez uma finalização excelente. O goleiro defendeu uma bola muito difícil. Um goleiro do Melgar, que é bom goleiro, inclusive. Pegou uma outra bola que a defesa do Melgar desviou no segundo tempo. Que ia ser um gol contra. Ele defendeu de forma espetacular também. Falei espetacular pra caramba nesse vídeo, né? Enfim, também, eu falo muito enfim, eu tenho que parar com esses vídeos certo, enfim, eu falo muito essas coisas. Bom também. Vamos lá. Melhorou, né? O Scarpa, então, porra, nota 9 pra ele, pra mim o melhor do jogo. É o melhor jogador do Palmeiras no ano, sem sombra de dúvidas. O Dudu, vou dar nota 7, 6,5 pro Dudu, tá? O Dudu pra mim foi quem um pouquinho destoou do time, mesmo ele apanhando muito, mesmo ele tendo dado assistência pro primeiro gol, ele poderia ter sido melhor, né? Ele teve uma chance no primeiro tempo, não sei se ele ficou com medo de acertar o goleiro e tal, mas ele poderia ter tentado o chute, tentou dar um drible, enfim. Cara, vou dar nota 6,5 pra ele, beleza? Não foi das piores partidas do Dudu, mas também não foi das melhores. Poderia ter ido melhor. O Dudu sempre pode, que ele joga muito. Entraram aí o Thiago Santos, eu vou dar uma nota 6,5 pro Thiago, não entrou mal, ajudou ali a manter a marcação forte no meio. O Borja entrou sem tempo, pouco, e o Johan também sem tempo. E o Filipão, vou dar nota 8,5 pro Filipão. O time jogou bem pra caramba, certo? Ele poderia até ter tirado, por exemplo, o Bruno e ter colocado o Zé ou o Moisés, enfim, mas não. Eu prefiro colocar o Thiago pra dar uma fechada ali. Ok, jogo 3-0 em casa, já tava ganho, tudo bem, vai. A gente não gosta, mas tá bom. Não sofremos gols, pouco sofremos na defesa e o time venceu mais uma. Beleza, rapaziada? Era isso, desculpa a demora, mas espero que vocês tenham entendido por que eu não fiz esse vídeo ontem. Forte abraço a todos, avante palestra.